que vem acariciar nossos corações. Nós, como profissionais da educação, que também estamos nos readaptando, né, nessa nova vida, como essa que estamos fazendo hoje, né, uma live direcionada aos nossos pais através de nossos recursos, né, tecnológicos. Micheline, muito obrigado. Já quero agradecer de antemão a sua participação, a sua colaboração, e hoje tenho certeza que os pais se sentirão sensibilizados e, mais uma vez, eles vão sentir a escola e família. Que Deus nos abençoe. E a vocês, pais, comunidade, eu desejo, nesse momento, saúde, muita saúde. Com vocês, Micheline. Boa noite. Eu quero agradecer a Secretaria de Saúde e Educação, em nome do SEMAI, em nome de toda a equipe do SEMAI, por ter colaborado e contribuído de maneira significativa para que a live acontecesse. É um momento importante para a gente pudesse conversar um pouquinho, para que os pais pudessem ouvir um pouquinho, e para que os pais no chat, né, vocês têm o chat, vocês podem participar, para que eles também pudessem pontuar e falar um pouquinho das angústias, dos anseios, dos medos, desse momento que eles têm vivido, né, nessa atual conjuntura em que nós estamos passando neste momento. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosa. Estou prestando serviços na Secretaria Municipal de Educação. É com muito prazer que nós estamos recebendo vocês nessa noite. Obrigada a todos pela participação. Vamos começar, então, essa roda de conversa. Que tal a gente esquentar um pouquinho o nosso bate-papo com a primeira pergunta do chat? Vai lá no chat, coloque a opinião de vocês sobre a seguinte questão. O isolamento das famílias, imposto pela quarentena, trouxe novos desafios de convivência familiar? Enquanto vocês colocam lá no chat essa questão, Micheline, veja bem, neste período de isolamento familiar, em virtude da pandemia do novo coronavírus, com aulas suspensas em escolas de todo família toda em casa, família 24 horas em casa, ou de alguma forma indo para o trabalho, mas muitos ficando em casa 24 horas. Manter a harmonia na convivência diária pode ser um desafio, né? E eventuais conflitos acabam acontecendo, gerando ansiedade e estresse nas casas. Manter a casa e criar rotinas na casa são os primeiros passos para uma situação tão diferente para todos nós? Sim. É importante a gente dizer para os pais. Sim. É importante a gente pensar que a família ela tem como função primordial a proteção, né? Dar apoio emocional, ajudar a criança na resolução de problemas, conflitos, né? Esse é o papel da família. A família ela tem essa função. E aí, nesse período em que a gente se encontra cada vez mais próximo, os laços são colocados à prova. A gente passa a usar um óculos que aumenta muito mais tudo aquilo que ocorre no nosso dia a dia. Tudo fica mais intenso, tudo fica mais desafiador, as relações familiares se tornam muito mais desafiadoras, aquela pessoa que é mais nervosa, ela fica mais irritada, a ansiosa fica mais irritada. Então, os filhos também, eles vêm com essa lente de aumento, o olhar da gente aumenta e o que sentimos também vai aumentando muito mais. Então, a gente precisa entender que as tensões do dia a dia, elas vão cada vez mais aumentar. E aí a gente precisa criar meios para diminuir essas tensões, né? Entender que essas angústias, que esses medos, compreender que nós estamos submetidos de alguma maneira, a alguma forma de privação,
Não dá para mandar o filho para a casa da vovó, da tia, ou para a creche, ou para a escola. Então, isso tudo gera frustração, porque às vezes a gente não tem condições de estar com os nossos filhos 24 horas, do jeito que a gente gostaria. Mas é um momento também que a gente pode aproveitar para a gente conversar mais, para tentar se entender mais, para ir além disso, para conhecer melhor os nossos filhos, né? Porque eles também têm os medos, eles também têm as tristezas, eles também têm a angústia. Só que eles têm uma forma diferente de expressar isso, né? Eles têm uma forma diferente de falar isso. Então, é o momento que nós, enquanto pais, a gente precisa perceber qual é o nosso papel naquele momento. O que nós estamos fazendo ali? Né? Qual que é a nossa função ali enquanto pai? Como é que nós precisamos nos organizar dentro desse processo? Então, é o momento que a gente começa a pensar que tudo isso que ficava um pouco oculto, porque a gente não tinha tempo, não tem tempo para conversar, não tem tempo para sentar e ver uma televisão, não tem tempo para brincar, hoje isso ficou muito maior. Os nossos filhos ficam hoje o tempo todo dentro de casa. Então, tudo que a gente não via muito, nós estamos vendo cada vez mais, né? Isso está ficando cada vez mais forte. Então, é o momento que a gente precisa se reinventar, é o momento que a gente precisa pensar que todos nós precisamos do aconchego, né? Todos nós precisamos desse contato com o outro. Então, esse ambiente familiar, quanto mais afetivo, melhor para essa criança. Quanto mais a escuta, entender o que está acontecendo com essa criança, é melhor para melhorar a relação, para minimizar a ansiedade da criança, até a sua própria ansiedade, né? Então, às vezes, a gente esquece de fazer isso. Então, é o momento que a gente precisa fazer isso, né? As aulas remotas, que os pais são responsáveis, a gente sabe que o pai não é professor, mas é um momento em que ele pode reconhecer as dificuldades do filho, é o momento que ele pode ver o que ele pode fazer mais por esse filho, é o momento que ele pode ver quais são as dificuldades que interferem na escola, como é que esse filho lida, e ao mesmo tempo é o momento que a criança se sente feliz porque o pai está mais próximo dele. E o momento em que a gente precisa fazer isso da melhor maneira, é o momento que a gente precisa dizer para esse filho que ele é capaz, que ele dá conta, que tem coisas também que ele não sabe, mas que ele vai buscar ajuda. Então, as aulas remotas, ela traz a preocupação, enquanto pais, de que se essa criança está aprendendo ou não comigo, mas, ao mesmo tempo, ela me traz informações sobre o meu filho e sobre como eu lido com o meu filho, né? Como eu estou trabalhando com essa criança, como é que eu estou me dirigindo a ela, em que momentos que eu estou fazendo isso. Pode ser que alguns pais, por trabalhar o dia todo, tenham que fazer isso num outro horário, mas que ele faça isso da melhor maneira, que ele faça isso ajudando, sem xingar, sem brigar, sem usar palavrões ou falas que podem machucar a criança e deixar ela cada vez mais angustiada por não estar aprendendo. Então, as aulas remotas, elas trouxeram também, se a gente pensar positivamente, olhar para essa criança e ver o que eu posso fazer mais quando nós retornarmos, né, de forma presencial. Como pai, como eu posso agora ajudar mais o meu filho? Então, a gente precisa pensar que houve a mudança, estamos 24 horas, mas que nós precisamos manter tudo isso acontecendo. A vidinha dela está ali ainda acontecendo, as coisas precisam acontecer. E as relações de fato, né, elas vão ser colocadas à prova o tempo todo. Eu vou ficar cada vez mais com aquela pessoa que é enjoada, eu vou ficar cada vez mais com aquela pessoa que é mais ansiosa, né? Eu vou ficar cada vez mais com aquela pessoa que é exigente, que é perfeccionista. A casa vai ficar mais bagunçada, não vai ficar sempre arrumadinha do jeito que eu gosto, às vezes vai estar um pouco mais confusa. Então, eu preciso entender que é um período, né, que eu estou passando. Então, a flexibilidade vai ser importante também neste momento.
Então, como a Rosa ainda não tá, deve ter dado uma travadinha lá na internet, que bacana que está sendo prazeroso para muitos pais, né? O aprendizado, ainda mais com os filhos, a Thaís colocou, isso é muito bom. A gente tem aprendido muito, né? E a gente começa a assumir a nossa responsabilidade, né? Em relação a qual que é o nosso papel ali também, de contribuição, de olhar essa criança, de olhar o caderno, de olhar como é que ela está, de olhar como é que está funcionando tudo isso, olhar a escrita, né? Não está fácil para ninguém. Ser professor e mãe é puxado, né, Liliane? Concordo com você plenamente. É muito puxado ser mãe e professor ao mesmo tempo, né? E principalmente quando a gente vê o nosso filho com dificuldade, isso dói mais na gente. A gente sente culpa muitas vezes, né? E isso é que deixa a gente angustiada e que às vezes faz a gente ficar estressado. E o estresse ele não contribui de forma positiva. Muitas vezes o estresse ele tá muito mais atrapalha do que contribui. Então é importante a gente respirar fundo, contar até 1000, tomar uma água, voltar e entender que o nosso filho está no processo de aprendizagem. Ele está aprendendo, né? Por isso que a gente precisa ter essa paciência. A Rosa voltou agora. Eu fui dando continuidade aqui, tá, Rosa? Muito bem, Michele. Eu também vi esses comentários lá no chat, foi muito bem colocado por você. Sabemos que a motivação humana tem impacto sobre o que sentimos, o que pensamos e o que fazemos, né? A pandemia não apenas aponta a nossa fragilidade física, mas também a nossa fragilidade na vida social e econômica. As forças estressantes, aos poucos, vão mudando a nossa maneira de ser e influencia como pensamos e nos relacionamos. Como a pandemia tem afetado nossas relações com nossos amigos e familiares? Então, interessante, porque a gente precisa entender que a gente não tem controle sobre tudo, né? Nós temos a mania de pensar assim, mas é só a falsa sensação que a gente tem, de achar que nós temos controle sobre a vida, sobre o outro. Então, às vezes, se preocupar com o que foge do nosso controle é concentrar naquilo que não está nas nossas mãos, né? Então, é preciso que a gente evite pensar nisso, né? Então, a gente precisa descobrir novas formas de se relacionar neste momento, né? Quais são as formas? Como é que eu vou me relacionar neste momento? Como é que o meu filho vai se relacionar neste momento? Porque a criança gosta de brincar, ela gosta de estar com os amiguinhos, né? Então, nós temos que criar as maneiras para que isso possa acontecer. E essa primeira relação é com a gente que é pai, né? Então, a gente precisa entender, né? Compreender, entender um pouquinho o papel de cada um na vida das outras pessoas. E o papel que nós precisamos ter na nossa própria vida, né? Eu preciso criar momentos com os meus filhos de brincadeiras, por mais que eu esteja cansado, por mais que eu chegue estressado, o meu filho precisa brincar comigo também. Então, às vezes, é o momento de estar, né, construindo com ele essa relação que às vezes não acontecia antes. Porque agora ele não tem um amiguinho para brincar, mas ele tem um pai, ele tem o tio que mora junto, ou ele tem um irmãozinho. Então, a gente precisa pensar dessa maneira, né, sermos menos individualistas com os nossos filhos, estarmos atentos a isso, né? É importante. Então, a gente precisa, né, estabelecer cada vez mais esse contato, essa relação com meu filho, tá? Por quê? Porque conviver é isso, é se relacionar. Conviver é brincar, conviver é conversar sobre coisas que estão acontecendo, que não estão legais, que o pai não está gostando, que a mãe não está gostando, né? Conviver é estar junto, conviver é perguntar para ele o que ele está achando disso tudo, né? O que ele está achando de ficar longe, o que ele está achando de não ter mais que ir à escola, de não ver a professora, como é que ele está se sentindo em relação a isso, né? Conviver é entender. E eu preciso primeiramente entender quem são as pessoas que estão comigo. Então, neste momento, eu preciso criar outras formas. Por quê? Porque eu tenho menos contato com as pessoas fora. Eu tenho menos contato com as pessoas que estão externos à minha casa. Então, a gente precisa criar este momento.
Criar esse momento em vídeo, criar este momento de falar pelo WhatsApp, criar esse momento do aconchego, do contato, né? Então, a gente precisa estar atento a isso para que os nossos filhos não fiquem perdidos em relação a isso, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? De permitir, de criar momentos para que os nossos filhos tenham essa relação entre nós. Brincar da dança da cadeira, tirar um dia da semana, brincar da dança da cadeira, fazer piquenique na varanda, né? Isso são relações, né? E ensinar para ele que eles podem ter contatos com outras pessoas através de vídeo, através de cartinha, através de mensagem, através de um telefonema. Vai mudar a forma de se relacionar. Mas as relações, elas ali continuam. A forma é que mudou, né? E a gente precisa estabelecer isso. Então, além de relacionar para fora, é relacionar com quem está dentro da nossa casa. Então, é uma nova realidade? Sim, é uma nova realidade. Mas eu posso me reinventar dentro dessa nova realidade. O meu filho precisa entender que ele não vai poder soltar pipa com o meu coleguinha, ele não vai poder ir para a casa do meu coleguinha. Então, eu vou ter que construir a pipa com ele, eu vou ter que brincar com ele, eu vou ter que jogar biroça com ele, eu vou ter que jogar bola com ele, eu vou ter que pular corda, eu vou ter que fazer coisas que ele fazia com os amiguinhos. E criar maneiras com ele de pensar o que ele quer fazer depois que isso tudo terminar. Qual o primeiro coleguinha que ele quer visitar? Isso tudo é fundamental, né? Então, eu tenho, né, eu tô vendo aqui as pessoas colocando, né, que a gente tá tendo esses momentos de prazeres, mas a gente precisa criar esses momentos também de criar movimentos dentro da nossa casa, né? De criar movimentos de brincadeiras entre os nossos filhos, né? Ótimo, os professores estão apoiando, estão ajudando. A família tem sido fundamental nesse processo, né? As famílias têm se preocupado, têm demonstrado responsabilidade e compromisso, e isso mostra para os filhos o amor que vocês estão tendo por eles, né? Que amar é isso, não é só dar brinquedos, amar também é demonstrar preocupação, né? Michelinha, estou gostando de ver a participação do pessoal no chat. Vou colocar mais uma perguntinha no chat. Pode. Pessoal, a sua família tem se reinventado a partir disso tudo que a Michelina falou aí? O que vocês têm feito para se reinventar? Dá aí uma dica para a gente, quem sabe a gente troca ali alguma ideia e começa a fazer alguma coisa diferente também que a gente ainda não fez em casa, né? Michelina, continuando aqui a nossa roda de conversa, é possível, né, com esse isolamento social, que aconteça alguma discussão. O que fazer? Como atuar, né, em situação de discussão? Qual é a melhor solução? Uhum. Então, uma das melhores soluções é a gente se prevenir, né? Uma coisa que a gente precisa entender que toda a família e todo lugar, todo estabelecimento precisa de organização. A primeira coisa é a gente, enquanto pai, conversar com os nossos filhos, que houve mudança, que agora vamos ficar mais tempo em casa, mas que o papai tem que trabalhar, mas que tem que ter uma rotina, tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para almoçar, tem que ter hora para o celular, tem que ter hora para estudar, né? E é isso, conhecer isso já vai ajudar a diminuir um pouco todo esse processo de discussões dentro de casa. Então, manter a rotina é fundamental. E as regras, a gente não pode deixar, a criança, ela precisa de regra. Ela precisa de rotina, porque ela está no processo de desenvolvimento, ela está no processo de construção. Então, a gente precisa continuar a rotina. E, além disso, nós, enquanto pais, nós precisamos nos entender. Como assim? Primeiro, a gente precisa entender como é que eu funciono. Eu sou um pai estressado? Eu sou um pai ansioso? Eu sou um pai que gosta de ficar no celular o tempo todo? Eu sou um pai que não gosta de brincar com os meus filhos? Né? Eu sou um pai que, às vezes, chega em casa nervoso do trabalho e fico brigando com meus filhos? Como é que eu sou como pai e mãe?
Isso vai ajudar. A gente precisa perceber como que a gente funciona, porque para eu regular o outro, primeiro eu preciso me regular, né? A regulação, ela precisa começar de mim primeiro, né? A regulação precisa ser comigo como pai. Porque os nossos filhos também estão tendo aulas com gente que não sabe dar aula. Então, imagina como que está sendo difícil para ele. Não é? Os nossos filhos não chegam em casa e falam assim, mas a minha professora falou que não é assim. E aí a gente fala o quê? Não, mas tem que ser assim. Não, mas a minha tia falou que o B é assim, mãe, você não está entendendo. Né? As crianças, elas são apaixonadas pelas professoras. E nós estamos sendo professores deles agora. Eu estou falando porque eu sou mãe, e o meu menino fala assim também, né? Então, às vezes eu falo, tudo bem, então como que a sua professora gosta que você escreve? Vamos olhar no caderno lá atrás. Vamos ver, então. Então, a gente precisa entender isso, né? Às vezes a gente responde para os nossos filhos da seguinte maneira: eu mandei e você tem que obedecer. Pronto, acabou. Não. Vamos conversar. Vamos estabelecer regras, né? E as regras, elas precisam ser de que maneira? Elas precisam ser pontuais e precisam ser regras firmes. Eu não tenho que pedir desculpa se eu já falei para ele que às 8 horas da noite não tem mais celular. Eu não tenho que pedir desculpa por isso. Eu já estabeleci uma regra, eu tenho que pegar o celular e guardar. E eu, enquanto pai, preciso saber qual é o temperamento do meu filho, né? Tem aquela criança que você falou uma vez, ela vai lá e guarda, mas tem aquela que vai te discutir, vai persistir, vai fazer de tudo para ficar com o celular, vai argumentar e vai fazer tudo aquilo ali para poder ficar com aquele material. A gente ama os nossos filhos da mesma forma, mas cada um, com cada criança, eu tenho uma maneira de me relacionar. O que muda não é o amor, mas a maneira como eu me relaciono com aquela criança. Tem aquele que eu preciso ser mais firme, tem aquele que eu preciso entender que ele é muito obediente, que eu preciso conversar com ele, que ele é mais sensível, e tem aquele que vai dar nó em pingo d'água para conseguir o que ele quer. Os conflitos, eles surgem daí, né? O conflito, ele vai surgir a partir do momento que essa criança não me respeita, porque eu também não estou respeitando essa criança. Então, a primeira coisa para diminuir são as regras. Dizer para ele que as regras continuam, que a rotina continua, né? Que o horário para estudar continua, que as tarefas continuam, que o celular continua, mas isso sem a imposição, né? Mas ser firme, dizer para ele que é importante. É a mesma coisa da letra, né? Se a gente fala para ele assim, você escreve, não é para você, você escreve para outra pessoa, então você precisa escrever o mais legível possível. Olha a diferença se eu dizer para ela assim, sua letra está horrorosa. Agora, se eu dizer para ele assim, eu não estou entendendo o que você escreveu, você pode escrever de novo, porque eu não entendi. Ele vai entender que a escrita, ela tem uma função social, é para o outro. Não é para ele, é o outro que tem que entender o que ele está escrevendo. Então, às vezes, a gente precisa começar a ter esse cuidado da maneira como eu estou conduzindo aquela conversa, da maneira como eu estou dialogando, né? Eu preciso ouvir o meu filho também sobre o que eu estou fazendo que não está legal. Como eu posso melhorar como pai? O que eu estou precisando fazer? E deixar ele falar também, né? Então, isso é importante para que as discussões, elas diminuem. E a gente sabe que dentro de casa a autoridade somos nós, somos os pais. Mas a gente vive hoje num mundo onde os meninos acham que eles é que mandam. Por quê? Eles veem YouTube, veem as crianças fazendo o que quer, o pai comprando todos os presentes. Então, eles acham, né? Eles acham que eles é que mandam. E a gente tem que dizer para eles, não. Aqui dentro a autoridade sou eu. Nós vamos seguir regras. E essas regras, elas não podem ser feitas 1 ou 2 ou 3 dias. É uma semana, é um mês, é um ano, até ele entender que é uma regra que ele precisa seguir. Tem um livro que eu estou lendo que é muito bom, eu vou deixar no chat para vocês, que fala o seguinte, quero ver quem manda aqui. Esse é o livro.
e tem uma criança na capa. A criança não faz isso? Quero ver você tomar o celular de mim, né? E aí o livro, ele dá várias instruções, é um livro muito bacana, eu vou colocar no chat para vocês. Até eu estou lendo ele, porque a gente precisa de informações e de orientações de como a gente vai fazer. Então, os pais precisam entender que se eu falei não, é não. Se eu falei sim, é sim. Eu não vou dizer para o meu filho que ele não vai à escola, que ele precisa de escola. E não existe regra, não existe, né, barganha para ir à escola. Escola é fundamental. Escola é fundamental. Eu não tenho que ganhar nada por ir à escola, eu não tenho que ganhar uma bicicleta porque eu fui à escola, não. A escola é um dever que a criança tem que cumprir, né? E é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala, que às vezes a gente esquece disso, né? E aí a gente precisa entender que é um maior conhecimento, por isso que acontecem os estranhamentos, né? Os estranhamentos acontecem aí. E aí começa, às vezes, né, a gente, às vezes, mora perto de mãe, perto de sogra, perto de tia, e todo mundo quer mandar, todo mundo quer falar o que tem que fazer. É onde surgem os estranhamentos, né? De achar que a gente está sendo muito duro com o nosso filho, de achar que a gente não está conseguindo estabelecer regras com ele, ou que a gente podia ser um pouquinho mais tadinho, tá com dó dele. Então, os conflitos começam a surgir por aí. Então, uma sugestão é fazer o cartazinho de regras, igual o professor tem dentro de casa. Tantas horas é isso, tanta hora é isso, tanta hora é isso, é isso. Você cumpriu as suas regras? Cumpriu, ok, né? Mas dentro da sua casa, você é autoridade, tá? Vocês têm que definir isso dentro de vocês. E mãe e pai, não é que tem que falar a mesma língua, mas às vezes precisam pensar juntos. Mesmo que um exagere um pouquinho, é importante que depois um dá uma cutucadinha e fala, acho que você exagerou um pouquinho, você podia ter ido um pouquinho mais tranquilo ali, né? Mas sem tirar a autoridade do outro. A gente não tira a autoridade ou do pai ou da mãe, tá? Então, assim, eu tô vendo aqui no chat, né, que tem muitas pessoas, assim, a escola, né, os pais estão dando mais valor à escola. Nossa, e como a gente tem dado mais valor à escola, né? Nossa Senhora, que saudade, né? Mas é bom que a gente assume a nossa responsabilidade também. É bom que a gente entende por que o professor estuda 5 anos, 4 anos e continua estudando a vida inteira, né? Que esse papel é um papel muito importante. A gente tira tempo para repensar as nossas atitudes, as nossas ações, né? Tem gente trabalhando aí o tempo todo, né? A gente aprende como pai mesmo, sabe? Vamos ver aqui. A paciência, contar até 1.000, 2.000, 1.000.000, se for preciso, tomar uma água, respirar fundo, né? Uma coisa que eu sempre falo com os pais. Quando você estiver muito nervoso, irritado, porque tem hora que a criança irrita, eu sei porque eu tenho 2 meninos, e eles tiram a gente do sério na hora que não pode, né? Você olhar para ele e dizer, eu converso com você depois sobre isso, agora eu não vou conversar. Porque aquela hora que você está nervoso, você pode falar coisas que machucam e a criança ela não verbaliza como um adulto. Isso fica guardadinho no coração dela. E isso só vai refletir na vida adulta. Então, o momento que você estiver nervoso, que você não estiver conseguindo controlar, sai, vai para sua varanda, respira fundo e depois você volta e conversa com ele, tá bom? Para que a gente não fale coisas que machuquem e que ferem as crianças. Que ótimo, cantar, musicar, né? Cantar, tocar música, isso é bom, né? Isso tudo ajuda, isso é muito bom. Deixa eu ver outras coisas que eles colocaram aqui. Ótimo, tem muitas pessoas fazendo a rotina direitinho, né? Tem muitas crianças que não têm internet em casa, a gente sabe disso, ainda é uma verdade, né? E realmente ser professor do nosso filho, por causa de preferência, é difícil. O meu menino mesmo já falou isso, já mandou mensagem até para a professora. A minha mãe falou com ele, não escreve assim, tia. Aí eu falei, tá bom,
Então, deixa o L da tia, eu não vou brigar mais, né? A firmeza, né? A gente tem que entender que ser firme não é ser agressivo, tá? É muito diferente. Às vezes a gente dá vontade de perder a paciência, por isso que é bom a gente respirar, sabe? Imagino isso mesmo, né? Tem gente falando que em casa tem várias faixas etárias. Então, eu sei que ter um filho de 8 e outro de 2 e o outro de 8 meses não é fácil, tá bom? Ótimo. A Daniela colocou a questão do trabalho, de estar trabalhando normalmente. Eu entendo, Daniela, né? E essa rotina acaba ajudando um pouco, né? Mas, assim, faz o melhor que você puder. Acho que a escola está percebendo isso e seu filho também percebe. Faz o melhor que você puder. A gente sabe que tem algumas realidades que são assim, tá? Mas, às vezes, a gente não tem paciência, né? Às vezes, a gente não tem paciência. Então, respira fundo. Às vezes, eu faço isso. Eu vou lá para fora, respiro, depois eu volto. Falei, agora eu volto, porque agora você me tirou de sério, né? Então, as crianças, elas testam a gente o tempo inteiro, tá? Isso é coisa de criança mesmo, é o mesmo que elas fazem na escola com os professores, tá bom? Michelina, vamos convidar o pessoal ainda que não colocou nenhum parecer sobre como que está sendo essa convivência familiar em tempos de pandemia no chat, para ir lá, deixar para a gente como que está sendo, né? Uhum. Michelina, Sim. muitos pais já colocaram aí no chat que alguns estão trabalhando normalmente, outros estão trabalhando remotamente, outros estão impossibilitados de trabalhar sem previsão de quando vão voltar ao normal, né? Então, isso tudo pode reduzir a capacidade de tolerância e aumentar o risco de violência doméstica. Você já até pontuou algumas questões em relação a isso, né? Você acha que é importante estabelecer o espaço próprio e respeitar o espaço do outro para evitar esse tipo de conflito? Sim, a gente precisa entender o seguinte, nós temos os nossos, cada um tem o seu espaço, e às vezes a gente esquece de respeitar esse espaço, né? E a tolerância, né, a intolerância, ela acaba gerando mais conflitos para os nossos filhos. Então, a gente precisa entender o seguinte, que criar algumas estratégias ajuda a gente, né? Conversar equilibradamente, tranquilamente com o filho, primeiro sobre o que está acontecendo atualmente, por que nós estamos em casa, o que é esse vírus, abre espaço para que essa criança tire as dúvidas dela. Ela vai entender que o papai está em casa, mas que está tudo bem, que as coisas estão acontecendo, ou que o papai precisa trabalhar, mas que ele está se cuidando, o papai está chegando, está tomando todos os cuidados, né? Esse dialogar sobre as prioridades, necessidades básicas, isso é fundamental. Reduz um pouco o estresse. E até a gente dividir pequenas tarefas, sabe? Os filhos podem ajudar os pais em algumas tarefas, e às vezes a gente esquece que ele pode ajudar nos afazeres de casa. De que maneira? Ele pode guardar o brinquedo, ele pode arrumar a cama do jeito dele, ele pode ajudar a varrer a casa, ele pode fazer isso. Eu sei de crianças que estão ficando sozinhas em casa porque os pais não têm com quem deixar, né? Então, é importante que a família discuta, converse com a criança do papel de cada um, né? E por que é importante cada um ajudar? Porque assim as atividades ficam equilibradas e o estresse não toma conta da rotina. E como que a gente faz isso, né? A gente faz de que maneira? Conversando, né? Olha, se você ajudar o papai e a mamãe com essas atividades, quando a gente chegar, a gente vai ter mais tempo para ajudar, para brincar, para fazer coisas juntas. Então, assim, a gente precisa entender isso. Se eu consigo fazer isso, eu consigo diminuir o meu nível de irritação, né? O meu nível de falta de paciência. Então, eu preciso agendar com os meus filhos também, planejar com eles algumas atividades onde eles podem participar, incentivar os filhos na organização.
incentivar eles de como pode ajudar, porque a criança não gosta de ficar parada, a criança está sempre em movimento, né? E essa intensa convivência, né, acaba atrapalhando, porque a criança, ela precisa entender, quando o papai está vendo televisão, que ela precisa respeitar. Mas será que eu estou dando um tempo para brincar com ele? Porque se eu converso com ele, falo para ele da importância, que o papai precisa descansar um pouco, naquele momento ele está um pouco cansado, que amanhã ele brinca, a criança ela vai entender. Agora, se isso vira uma rotina, todo dia o papai está cansado, todo dia o papai não brinca comigo, todo dia o papai está na televisão, é muito comum a criança ela ficar mais agitada, ela brigar o tempo todo, ela discutir, ela correr para casa fora. Então, se você planeja com ela, tem esse planejamento junto com ela vai entender o dia que você não pode. E aí, ela vai compreender, porque a criança entende isso. Nós somos professores. O dia que a gente chega na escola ou na sala de aula e fala assim, olha, hoje a tia está com muita dor de cabeça, a tia está passando mal, está gripada, as crianças, elas se tornam muito tranquilas. Elas respeitam aquilo porque elas sabem que não é todo dia que a gente está assim. A gente percebe isso nelas. Quando a gente chega com a voz rouca, né, de gripe, e a gente fala para a criança, a gente percebe o quanto ela respeita esse momento, né? Então é importante que a gente faça isso, que a gente comece a passar para ela algumas tarefinhas, sabe? Faz lá o roteirinho, desde... né? A gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente tem filhos de várias idades e a gente começa a proteger um e dar mais serviço para o outro. Cada um consegue fazer alguma coisa dentro da sua idade. Até o pequenininho de 2 aninhos ou de 1 aninho. Tá? Eu não posso cobrar muito de um e dizer assim, ó, você tem que guardar porque você é o maior. Não. Todos nós vamos brincar, vamos guardar juntos, porque ele entende que eu não estou amando mais um ou estou tendo preferência. Todo mundo tem as mesmas responsabilidades. E se eu explico para ele que se ele me ajuda à noite, a gente vai ter mais tempo, e eu realmente cumpro o que eu estou falando, ele vai fazer isso, ele vai ajudar. Porque por mais que a gente seja bravo com nossos filhos, eles amam a gente, eles gostam da gente, eles querem a nossa presença. Então faça essa experiência com eles, sabe? Estabeleça essas rotinas. Porque quando você for ver a televisão, você já brincou com ele. Ele sabe que você cumpre a sua palavra. Ele vai deixar você ver a televisão. Agora o papai vai ver a televisão. Agora o papai precisa dormir. Agora o papai precisa descansar. Ou a mamãe. Isso ajuda muito ele a entender. Então são questões que a gente precisa ter cuidado na hora, porque a gente não fala isso. E a gente quer que os nossos filhos eles saibam disso, sim. Não, eles não vão saber. Eles vão saber... né? Porque eu falei. Vou dar um exemplo bacana, e a gente sabe que nós somos professores. Toda vez que tem ajudante do dia na escola, eles adoram. Hoje eu fui ajudante do dia da tia. Né? Olha como que eles se sentem importantes. Então, como eles vão se sentir importantes quando vocês criarem essas regras? E você também respeitar. O que é respeitar o espaço do outro? Né? Uma coisa que a gente faz muito, às vezes, com os nossos filhos. Quando a gente está assistindo um programa de televisão que a gente ama, a gente adora, os pais, sei lá, o futebol, a mãe, a novela, e o filho chama na hora que está terminando aquele capítulo ou finalzinho, a gente fica muito bravo, não é isso? Então, quando meu filho está assistindo um programa de televisão que ele gosta muito, não é eu chegar lá e desligar a televisão e dizer para ele que eu mando. Eu posso perguntar para ele, quanto tempo dura esse programa de televisão? Tantas horas. Então, o horário de comer é esse horário. Quando for tantas horas, a mamãe vai começar a avisar para você que está terminando. E aí você vai avisando com o tempo, ó, tá acabando, tá acabando, tá acabando, que já vai dar o tempo que encerrou aquele programa que ele gosta. E geralmente a gente vai lá e desliga. Coloca no lugar do seu filho. Você está lá assistindo o seu programa de televisão, e na hora alguém chega e desliga lá o seu futebol, lá na hora do gol. Como é que você vai reagir? Ou a novela, na hora que a mulher vai dar aquele beijo naquele cara lá, fala assim, agora ele vai dar... Aí alguém vai lá e desliga a televisão. O que você faz? Então, o seu filho sente a mesma coisa quando você vai lá e desliga a televisão na hora que ele está vendo aquele desenho mais legal,
né? Então, você precisa começar a ver quanto tempo demora. Ah, mamãe, mais 5 minutinhos. Então, você tem 5 minutinhos, acabou, nós vamos tomar banho. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O que é invadir o espaço do outro? É não respeitar o direito do outro. Né? Entender também que direito está ligado a dever, né? E a criança tem direito e dever. E nós, como os pais, temos direitos e deveres. A gente tem direito a descansar, a gente tem direito de deitar, a gente tem direito de ter o nosso momento, a gente tem o direito de fazer nossa unha, de arrumar o cabelo, de não fazer nada. Nós temos também esse direito. Mas nós também temos os nossos deveres como pais. E o dever mais importante é atender às necessidades básicas essenciais dos nossos filhos. E quais são essas necessidades? Acolher essa criança, validar essa criança. O que é validar? Parabenizar quando ela fizer alguma coisa, mesmo que para você seja uma coisa assim, nossa, isso que você conseguiu fazer? Não. Qualquer coisa que a criança fazer. Ela lavou a vasilha? Elogia. Valorizar cada conquista dela. Dar afeto. Respeitar os medos. Mamãe, eu tô com medo do bicho-papão, não sei o que lá. Entender o medo dela. Eu vou deitar com você um pouquinho. Eu sei que você vai ter coragem, você vai enfrentar seu medo. Alimentação, saúde, limite. São necessidades básicas fundamentais que nós precisamos dar aos nossos filhos. Essas são as nossas regras e deveres como pais, né? Amar, respeitar, validar, reconhecer, dar limite, permitir que a criança expresse as suas emoções, deixar que ela fala o que ela está sentindo, não dizer para ela, engole o choro, para de chorar. Você está chorando só porque você perdeu essa bala? Validar a emoção. Ela tem direito de sentir medo, ela tem direito de ficar triste, ela tem direito de ficar com raiva, ela tem direito de ficar com nojo, ela tem direito de ficar alegre. E essas emoções não é só com o professor ou com o colega. Ela também tem direito de sentir isso em relação a nós, pais. Porque nossa função, às vezes, não é frustrar. A gente não tem que falar não. E ela, às vezes, vai dizer, eu não gosto mais de você. E você vai entender. Olha, filha, mamãe entende que você não gosta mais dela porque você está com raiva, que você queria o tênis ou o bolo e a mamãe não trouxe, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Mamãe quer que você entenda também que mamãe não tinha dinheiro para comprar. Mas eu entendo que você está triste porque eu também estou muito triste porque eu queria comprar isso e a mamãe não tinha dinheiro para comprar para ela. Então, a gente precisa entender que as emoções, elas são importantes e elas fazem parte. O que nós temos que ensinar para os nossos filhos é como elas vão regular a emoção. Pensa na emoção como o sal e o açúcar na comida. Não dá para ficar sem e nem demais, mas no ponto certo fica delicioso. A comida fica maravilhosa. Só que nós, às vezes, ignoramos as emoções dos nossos filhos. E é isso que faz mal para eles. Porque a gente não reconhece os medos. Então, sabe, eu sei que não tem essa pergunta aí. Tenta lembrar de vocês quando crianças, quais eram os seus medos? O que te deixava com raiva? O que te deixava triste? E quando você ia falar para os seus pais ignoravam. Como é que vocês sentiam? É a mesma coisa que os filhos de vocês sentem. Tá? Então, estar mais próximo dos filhos é ajudá-los. Sentar na altura deles, pôr eles no colo, falar para eles, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está querendo mudar para a casa da vovó, eu entendo que você está querendo ir embora para outro lugar, você já pegou até suas roupinhas para ir embora, mas o papai está aqui dizer para você que não pode, meu bem. Não pode por isso, por isso, por isso. Tá? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado.
esse é o limite que a gente precisa trabalhar com os nossos filhos. Nossos filhos estão com dificuldade de ouvir não. Eles estão com dificuldade de lidar com isso, porque é lidar com a baixa tolerância, né? É lidar com a frustração. E quantas vezes nós adultos temos que lidar com a frustração, né? A Juliana colocou, é difícil manter menino dentro de casa, eu concordo com você, né? Eu imagino, tá? Então, sim, é difícil mesmo. Então, temos que ter muito carinho e paciência. Não só com os nossos filhos, tá, gente? Com a gente também. O dia que você perder a paciência e viu que passou do limite, peça desculpa para os seus filhos. Vai lá. Fala assim, ó, mamãe veio te pedir perdão, porque não era para ela ter falado assim, mas você tem que entender que a mamãe estava no trabalho, a mamãe ficou muito cansada, a cabeça dela está doendo. O seu filho não sabe que você está triste ou que você está cansado. Você precisa ensinar ele a fazer essa leitura, até quando, para que ele perceba isso quando ele olhar para você. Né? Quando ele olhar para você, ele vai ver que você está mais cansada e ele tenta acalmar, né? O Júnior colocou que está difícil esse momento, mas tento passar o positivo para minha filha, dizendo que tudo já está passando e vai ficar tudo bem. Tem um filme, que é um dos filmes mais lindos que eu já vi até hoje, que chama La Vida é Bela. Eu acho que é isso mesmo. Que era de um pai que foi para um campo nazista com um filho. E ele, durante todo o tempo, ele mostrou para o filho só o lado bom. Então, assim, é um filme maravilhoso, porque esse pai conseguiu mostrar para ele, em meio à guerra, só coisas boas. O filho dele não sabia, não percebeu nada que estava acontecendo, nem quando o pai ia morrer. Ele falou que o pai ia fazer uma viagem incrível. E ele contava isso para minha mãe, meu pai e minha mãe fez uma viagem incrível, porque ele não queria que o filho passasse por aquele processo, né? Então, a gente precisa entender que a gente não tem que falar de todos os problemas para os nossos filhos, mas só falar, seu filho, papai hoje está muito cansado, você espera um pouquinho? Só um pouquinho, né? Se você faz todo dia, se você está junto com ele todo dia, ele vai entender que aquele momento ali é importante para você, né? A Ana Paula falou que o bebezinho, o menininho de 3 anos fica mais agarrado ainda. O meu tá assim também, tá, Ana Paula? Pode me ver, não, né? Trabalhando normal, faça o máximo que vocês puderem, tá, Júnior? Continua fazendo isso, né? Que bonitinho, né? A Tatiana falando que o filho dela ajuda bastante, ajuda a varrer a casa, olha que bacana, que bom, né? Que bacana, isso é bom demais, né? A Magali falou do filme que é maravilhoso mesmo, então A Vida é Bela mesmo, eu falei o nome do filme certo, né? É importante assistir, né? Que bom, né, que eu estou ajudando vocês de alguma maneira, a gente tenta fazer o melhor, né? E a emoção, cada um é isso mesmo, é o respeito. O que vocês precisam guardar em vocês é o seguinte, a gente sempre fala assim, eu amo meu filho da mesma maneira. Sim, nós amamos os nossos filhos da mesma maneira, mas com cada um, eu preciso agir de maneira diferente. Essa é a questão. Porque cada um é diferente. Um é mais tímido, um mais introspectivo, o outro é mais extrovertido, o outro é mais para frente, o outro é mais persistente. É isso que eu preciso entender. Né? O amor é o mesmo, mas a maneira de lidar com ele é que é diferente. Aí eu preciso ter, eu não posso tratar todos do mesmo jeito. Nós não podemos fazer igual os nossos pais faziam, nunca aconteceu comigo, mas talvez com alguns já, quando um filho errava, todos apanhavam. Isso era uma tortura, né? Todos apanhavam, porque era para servir de exemplo. Não é assim que funciona, né? A gente precisa entender que cada um precisa compreender que o que ele faz prejudica o outro, e não a ele mesmo vai prejudicar o outro, tá bom? É isso que a gente precisa entender. Exatamente, Alexandra. Nossos filhos têm necessidades diferentes. E aí, você sabe qual é a necessidade de cada filho seu? Né? Será
que a gente sabe qual é a necessidade de cada filho meu? Às vezes o meu filho me fala, você só tira foto do meu irmão pequenininho, de mim não. Aí eu fico mais atenta, falo, opa, vamos ter cuidado com isso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, parar de comparar filho. Lá, o outro faz isso, por que você não faz também? Cada um é diferente, ninguém é igual. Valorize o que o seu filho faz, valide o que ele faz, tá bom? Sabrina, a gente erra mesmo, porque não tem escola para mães, mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo isso. Isso é o mais importante. Michelina, estou gostando demais da participação dos pais no chat. Tem gente aí que conhece a gente mesmo, sabe? O nome, manda abraço, fala que o filho está atento. Que bom que tem criança participando, assistindo também, isso, né? É bom também. Legal. Michelina, tudo na vida depende da questão do ponto de vista. No ponto de vista de muitas pessoas, essa geração está tendo suas virtudes infantilizadas, né? Como que nós devemos, enquanto pais, envolver as crianças e adolescentes para uma perspectiva pós-Covid-19? Agora é a hora, né? Como é que a gente pode fazer isso? E o mais importante, né? Como é que a gente pode trazer para as nossas crianças uma visão mais otimista de tudo isso, né? Já estamos fazendo ele perceber que, olha o que o Covid trouxe, estamos mais próximos, estamos mais perto um do outro, né? E a partir daí, isso vai melhorar cada vez mais, a gente vai ter mais e mais contatos, a gente vai poder brincar mais, né? A gente vai poder se cuidar mais, se curtir mais, criar atividades diferentes, a gente vai poder fazer coisas e falar de coisas que a gente não falava antes. A gente pode planejar atividades para depois. O que nós podemos fazer depois? O que nós vamos fazer primeiro? Onde a gente vai? O que nós vamos fazer juntos, né? E assim, cada família tem a sua forma de se divertir. A gente precisa sempre ter esse cuidado. Eu tenho uma maneira, a sua família tem outra, sabe? Mas o convite agora é a criança entender que depois que tudo isso terminar, a gente vai poder encontrar com os nossos amigos de novo, a gente vai brincar mais, a gente vai valorizar mais os nossos contatos com os nossos amigos, a gente vai poder fazer mais coisas juntos. O que nós estamos fazendo agora que a gente quer manter depois que isso tudo passar? O que foi legal agora que a gente pode continuar fazendo? Tudo isso vai mudar. Talvez os seus filhos vão ajudar mais em casa, talvez eles vão se envolver mais, às vezes eles vão conhecer melhor vocês, né? Eles vão respeitar melhor o seu trabalho, entender melhor o seu trabalho, vai tentar organizar melhor, né? Principalmente quando os pais estão se desdobrando para ajudar os filhos. Eles vão talvez ser mais empáticos com o outro, respeitar mais o outro, né? Então, essas questões, elas vão ajudar, né? Fazer bolo, fazer bolinho de chuva, tudo isso que você está fazendo agora, vamos fazer isso, continuar fazendo isso depois, de tudo isso acabar? O que vocês acham? Falar isso com a criança? Vamos continuar fazendo isso depois? Olha como é que a criança vai ficar feliz, né? Como é que vai ser importante para ela? Então, isso tudo vai ajudar, porque ela vai perceber que nós nunca passamos tanto tempo com os nossos filhos quanto a gente está passando agora. Né? Aproveitar para inventar e para criar brincadeiras, para falar das suas brincadeiras e para criar formas de brincar depois de tudo isso passar. Continuar fazendo isso depois. Então, o que vocês podem fazer? Senta com seus filhos e fala assim, vamos planejar o que a gente vai fazer depois de tudo isso passar? O que nós vamos fazer depois? O
que vocês querem continuar fazendo depois? Tá vendo? Eles estão com saudades da escola. Eu sei que estão, né? Isso é muito bom, né? O Pedro tá mandando um beijo para você, tia Rosa. Então, eles estão com saudades da escola. A gente fica muito feliz com isso, né? Mas fica mais pertinho deles agora, sabe? Então, assim, essa proximidade tem que se manter depois, porque foi possível, né? Os nossos filhos, eles vão para a escola e eles vão repetir comportamentos que eles aprendem em casa. Eles repetem o comportamento que eles aprendem em casa, né? Então, assim, é muito importante a gente ver o quanto elas sentem saudade, o quanto elas querem estar presentes, mesmo a gente sendo enjoada, né? Então, assim, essas questões a gente precisa estar fazendo. O Almir colocou assim, respirar fundo e conversar, mas se mesmo assim não adiantar e resolver, Almir, dá uma passeada na rua, dá uma volta na rua. Dá uma volta na rua e tenta voltar depois. O que vocês precisam entender? Se mesmo fazendo isso tudo está difícil, procura ajuda. Às vezes vocês precisam de ajuda também, como pais, de um psicólogo, né, de um psiquiatra, porque eu sei que não é fácil, tá bom? Principalmente que a maioria das crianças não estão em atendimentos, né, elas estão sem o atendimento agora. Eu me coloquei já à disposição, vou deixar meu telefone, né, para que vocês possam pedir orientação, o que eu posso fazer, está acontecendo isso. Alguns pais já entraram em contato comigo, já me pediram ajuda. Algumas crianças já mandaram um oi para mim pelo WhatsApp, né, já falaram um oizinho comigo. Tudo isso pode ajudar vocês, tá bom? Então, assim, quando tudo não resolver, mesmo saindo, você vê que você está perdendo o controle, busca uma ajuda profissional. Tá? Busquem ajuda profissional. Peçam essa ajuda profissional, tá? E o Albert perguntou assim, para lidar com as crianças que ainda não entenderam espaço-tempo, né? Que ainda não compreenderam o que estão passando. Tem um rapazinho de 4 anos. A criança de 4 anos, ela tem um pouco mais de dificuldade para isso. Tem uma historinha que fala um pouco disso, né? Ela vai contando a historinha que a criança teve que ficar fechada. Então, vai criando algumas estratégias mais didáticas, né? Mostrando para ela os motivos, né? E principalmente quando a criança ela fica sozinha dentro de casa. Tem criança que tem irmãos, tem crianças que não. Né? A Chaline falou que às vezes a filha dela chora de saudade da escola, né? Eu imagino. Não é um momento fácil, não é um momento muito difícil, as crianças vão ter que entender, né, que é importante isso. O meu pequenininho de 2 anos, ele já está sentindo isso, ele quer sair, não tem como sair, né, então assim, o Riquelme tá mandando um beijo, manda um beijão para ele também, tô com saudade, Riquelme. Então, assim, eu me coloco à disposição, se precisar da gente conversar, da gente falar, de trocar informações, a gente vai fazer isso, sabe? Mas a criança de 4 anos, ela tem mais dificuldade porque a construção de noção de tempo, espaço, noção do tempo, é mais difícil para ela, né? Ela tem essa dificuldade maior mesmo de entender. Mas continuar insistindo, continuar mostrando para ela, faça alguns piqueniques fora, né, do seu espaço que vocês têm. Usem o espaço que vocês têm para vocês trabalharem isso com ela. Brinca de massinha, faz isso, né? Tenta falar com algum coleguinha da escola para que ele fique um pouco mais tranquilo. Isso tudo vocês podem estar fazendo também. Pode? Uhum. Micheline. Sim. Tudo na vida, a gente tem que tirar proveito de tudo, até mesmo dessa situação. Estar em casa nesse momento, né, as crianças em casa, essa vivência familiar mais intensa, isso tem trazido algum benefício, algum ganho para o convívio familiar? Né? Vocês têm ficado mais presentes com os filhos? Como que está sendo isso? Qual o benefício que a família está percebendo em ter esse tempo para a família? Né? Coloca lá no chat, fazendo um favor. Fechando aqui a nossa discussão, o Micheline, pontua para a gente qual que é a importância
do reencontro doméstico, com as tarefas domésticas, a participação dos integrantes da família nas tarefas domésticas, né? Porque muitas vezes sempre tem um que assume esse papel. E agora, estando mais em casa, como que tem sido isso? Como que você orienta para que isso aconteça da melhor forma possível em casa? Uhum. As tarefas domésticas são fundamentais, né? Seria bacana se a gente pudesse fazer sempre isso, né? E aí, assim, né? Esse espaço que os pais têm ganhado, né? Percebendo, estando mais presente com os filhos, conhecendo melhor, né? Os laços sociais que têm acontecido, esse reencontro, essa união, né? Que tem ocorrido. Eu tenho certeza que os filhos de vocês, eles têm aprendido muito com vocês, né? Eu até coloquei aí o nome do livro, na verdade, é Quero Ver Você Me Obrigar. O nome do livro é esse. Não é que quero ver quem manda aqui, não. É Quero Ver Você Me Obrigar. E assim, nessa hora, né, de criar tarefas domésticas, quando a gente não cria isso como um hábito, né, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, a gente precisa persistir. Porque os nossos filhos, eles aprendem com os nossos exemplos. É o que nós fazemos, né, que mostra para eles o que eles têm que fazer. Eles imitam a gente. Então, se eu falo para ele que ele precisa ajudar na arrumação da casa e eu não faço, eu estou ensinando para ele o quê? A não fazer. Então, ele precisa me ver fazendo, ele precisa ver o outro fazendo, né, essas funções domésticas, né, todo mundo se ajudando, porque isso vai ajudar ele a ter essa percepção de coletividade, né, de fazer parte, de contribuir, sabe, de olhar tudo aquilo, de guardar o brinquedo, de ajudar o irmãozinho, do irmãozinho ajudar ele, tudo isso vai ajudar ele a perceber o senso de coletividade dentro da família, tá? Então, essas divisões de papéis, qual que é o papel de cada um, isso precisa estar muito claro para o seu filho, né? A Maria do Carmo está falando que o netinho dela pediu para conversar com a psicóloga, né? Que bonitinho, isso mesmo, né? Então, assim, qual é o seu papel ali? Qual que é o papel do pai? Qual que é o papel do filho? Qual que é o papel da mãe? Qual que é o papel de cada filho, né? O que que eles têm que fazer ali dentro, né? Então, assim, isso é fundamental. Aí a gente ajuda essa criança a entender melhor o que tem que ser feito. Só que quando nós, pais, pedimos para a criança fazer, mas a gente não faz, a gente está ensinando para ela que a regra só vale para ela, né? E a regra vale para todo mundo. É aquela historinha, eu falo pro meu filho não mentir, que mentir é muito feio. Aí alguém liga para minha casa, eu falo pro meu filho assim, fala que eu não tô aqui não. Eu tô falando para ele não mentir, mas eu mesmo tô dizendo para ele, né, mentir. Eu mesmo falei para ele falar mentira. Então, às vezes, a gente precisa ter esse cuidado. Mas o mais importante é que de definir essas tarefas não vai ser fácil. Principalmente quando a gente não tem o hábito. Então, a gente precisa entender que vai demorar mais tempo, né? É aí que entra a nossa paciência, aí que entra as necessidades básicas que eu preciso estar atenta, né? Eu estou permitindo meu filho pontuar tudo isso, né? Eu estou permitindo meu filho se organizar para isso, eu estou dando tempo para ele, eu estou falando para ele da importância disso tudo, eu estou mostrando também que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo? Porque às vezes a gente percebe que a gente cobra dos filhos, mas a gente esquece que nós estamos sendo avaliados por eles. Os nossos filhos estão nos avaliando o tempo todo. Ah, mãe, você falou que não podia falar palavrão, né? Você acabou de falar um palavrão aí. E aí, eu vou falar o que para ele? Eu disse para ele que não posso falar palavrão. Eu disse para ele que eu não posso fazer aquilo. Mas eu estou fazendo. Então, a gente tem que definir papéis, né? Qual que é o meu papel como mãe? Qual que é o meu papel como pai? E isso tem que estar muito claro, mas tem que ser efetivo. Tem que ser feito, tem que fazer, sabe? Se a gente não fizer,
não vai consolidar. Pensa no andar de bicicleta. Eu ando a bicicleta hoje e cai amanhã. Aí eu desisto. Eu nunca vou aprender a andar de bicicleta. Porque eu vou ter que cair, vou machucar, vou ralar o joelho, né? Então, eu preciso entender que eu tenho que ter persistência. Eu não posso desistir no primeiro não que o meu filho falar comigo, que é mais fácil pra gente. É mais fácil ele falou, não, tá bom. Ah, não vou estressar mais não, já cansei de falar, né? Então, assim, criar isso para vocês. Quando eu estou sendo assertivo comigo mesmo, quando eu estou realmente assumindo o meu papel aqui dentro da minha família, né? O quanto eu tenho trazido impacto positivo para dentro da minha família. Qual está sendo a minha função aqui dentro? Eu tenho contribuído positivamente ou negativamente? Né? Então, assim, existem crianças que criam grupos de WhatsApp entre os coleguinhas. É bacana, né? A professora está lá. Que bacana, Thaís está falando que em casa tá mais unido do que antes. Que bom, né? Que bom. Mesmo que você não participe, né, Juliana? Não tem problema, faça o que você puder. Né? A Eliana falou que tem 4 filhos em casa, e cada um de uma idade diferente, né? Um de 16, 17, de 3 e de 5, né? Os adolescentes são mais difíceis, porque eles estão em outra vibe, como diz eles, né? Estão em outra fase da vida deles, né? Eles não gostam muito de ser testados, não gostam muito de ser julgados, né? Eles são muito justos ao mesmo tempo, mas assim, eles estão naquela fase, não é criança e não é adulto. Então, eles entram nessa crise existencial, né? Eu já falei isso para eles, vocês são muito difíceis, vocês não sabem o quanto vocês são difíceis, né? Mas a gente precisa entender também que eles estão passando por um processo, né? Eles estão passando por um processo. Então, tem que ter paciência, tá? Mayra, eu vou colocar meu telefone, você depois me manda mensagem, só me lembrar, tá? Vou deixar meu telefone aqui para você. Tem um WhatsApp, aí você me manda mensagem, tá bom? O livro vocês podem encontrar no site. Se vocês não encontrar, vocês podem me mandar mensagem, pegar comigo e fazer xerox. Mas ele é muito bom. Estou usando muito ele. Estou precisando usar muito, né? Mas ele é muito bom e vai ajudar muito vocês. Então, o que a gente precisa entender como pai, né? A gente precisa entender que a gente está aprendendo a ser pai em um momento diferente. Reaprendendo a ser pai, tá? E não vai ser fácil, mas também não é impossível, tá, gente? A gente precisa pensar nisso também. Sempre pensar nisso, tá? Não é impossível, não é fácil, mas também não é impossível, tá bom? Isso que a gente precisa pensar. E o nome do filme é esse mesmo, ó, o filme que eu vou colocar para vocês, tá? Ó, La Vida, eu acho que é isso mesmo, é Bela, tá? E um outro filme que eu indicaria para vocês assistirem seria o Divertidamente, que é um filme de criança, né? Mas que é para todo mundo junto. Fazer filme, assistir filme, comer pipoca, né? Então, assim, hoje o objetivo era entender que as relações agora, elas estão difíceis, mas não são impossíveis, né? Curtem os filhos de vocês, aproveitem bastante, né? Se divirtam com eles. Não é fácil, mas não é impossível, né? Porque o amor, ele é maior do que tudo isso. O amor é maior do que tudo isso. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? Como é que eu estou sendo como pai para o meu filho? Como é que eu estou sendo como mãe? Como é que o meu filho está vendo a minha família? Será que ele gosta dessa família que ele tem? Será que ele queria uma outra? E o que eu espero do meu filho quando ele crescer? E o que eu estou oferecendo para ele? Eu não estou falando de oferecer o melhor lápis de cor, o melhor caderno, a melhor escola, não. O que eu estou oferecendo dentro das necessidades básicas, essenciais para ele? Eu estou dando afeto? Eu estou permitindo que ele expresse quando ele está triste comigo? Eu estou valorizando e validando as coisas que ele faz? Eu estou trabalhando a autoestima dele?
Eu estou dando limite para ele? Estou dizendo para ele não quando ele precisa? São essas questões, né? Além da comida, da saúde, do cuidado, né? Eu preciso estar atento se eu estou atendendo isso. Eu estou respeitando as emoções dele, tá? Então, é importante que vocês pensem assim, como é que eu estou neste momento como mãe e como pai com meu filho? Será que eu gostaria de ser filho meu como pai e mãe? Há uma pergunta que vocês têm que responder, né? Será que eu gostaria de ser meu filho? Tá bom? Então, assim, era isso que eu queria falar com vocês hoje, era isso que a gente queria discutir, né? Eu fico feliz de saber que vocês estão participando e aproveitem bastante as leituras, vai ajudar bastante, né? Tem o site da prefeitura que a gente está colocando muitas informações para que vocês possam também tá ouvindo, tá passando para os filhos, né? E as coisas elas vão terminar, esse ciclo vai acabar, né? Mas muitas coisas vão mudar, né? As coisas vão mudar e isso é bom, né? Isso é bom porque faz a gente pensar sobre a nossa vida, sobre como nós estamos agindo como pais, como pessoas e como profissionais. Michelina, eu quero dar aqui o meu depoimento igualzinho a Zilanda deu. Vou copiar as palavras da Zilanda. Eu vou falar como mãe, tá? Amei, gostei demais, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que sou mãe de três meninas, todo mundo sabe, eu adoro contar para todo mundo, né? Então, estou muito feliz de participar, muito feliz, muito obrigada. Enquanto você dá boa noite, depois a gente passa a fala para a Elaine se despedir dos pais, tá bom? Tá bom. Então, gente, eu também tenho 2 filhos, né? A Rosa sabe disso. Meus filhos são... Pode pôr você? Tem um de 8 e tem um de 2 aninhos, né? Na tela. Então, assim, tem dias que hoje mesmo eu quase surtei aqui, né? Tinha sorvete e tinha brilho para tudo quanto é lugar, sabe? E eu morrendo de rir, porque eu falei, né? Deixa ele brincar à vontade. A casa fica toda bagunçada. Mas é tão bom a gente estar pertinho deles, podendo ver o desenvolvimento deles. É tão bom, né? Permitir isso também, porque a gente às vezes não tem tempo. Mas eu quero dizer para vocês assim, façam o melhor que vocês puderem. Sejam os melhores pais que vocês puderem. Né? Os filhos precisam de vocês, os filhos, eles necessitam de vocês. Vocês são as pessoas e é o porto seguro de cada um deles. Eles precisam ter vocês por perto. E eu trabalho com crianças desde pequena até a faculdade. E eu sei o quanto é doloroso a falta, né, dos nossos pais, a atenção, a escuta, a valorização, né, o amor. É tão bom, né? É tão bom a gente poder saber que a gente pode contar. E os filhos de vocês, eles precisam saber que podem contar com vocês, né, em todos os sentidos. Todos os sentidos, eles podem confiar em vocês, eles podem dizer para vocês o que está sentindo, porque vocês não vão rir dele, não vão minimizar o que eles estão sentindo. Então, deem o melhor de vocês, mas pensem sempre que vocês são pais erram, a gente comete falhas, se perdoem também por isso, né? E busquem ajuda quando vocês precisarem, tá, gente? Busquem ajuda, não tenham medo de buscar ajuda, não. Né? Quando precisar, vai lá. O que eu posso fazer para ajudar mais meus filhos? Isso é amor, né? E lembrem sempre, cada filho é de um jeito. O amor é o mesmo, mas a maneira de tratar é diferente para cada um, tá bom? E que eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês, para que vocês possam se sentir um pouco mais tranquilo dentro da casa de vocês, com os filhos de vocês, né? Também estou com muita saudade dos meninos, né, da gente brincar, conversar junto, mas se Deus quiser, uma hora a gente vai fazer isso também, tá bom? Mas aos pais, eu me coloco à disposição para orientações, para trocar ideias, meu WhatsApp tá aí, o Moisés vai colocar para vocês, tá bom? E aí, sim que precisar, vocês podem me enviar. Pode ser que eu demore um pouquinho, porque às vezes eu estou respondendo a alguma outra pessoa, algum outro pai, mas eu respondo sempre, tá bom?
Fiquem com Deus, força, fé, coragem, né? E aproveita as leituras. Eu acho que vocês vão gostar muito. Micheline, eu quero... Pode falar. Estou ouvindo. Micheline, eu quero te agradecer. Tenho certeza que você contribuiu e muito nas nossas vidas, como mães, pais. Eu acompanhei ele o tempo todo o chat, só elogios. Elogios e pedindo bis. Então, essa iniciativa, né, da Prefeitura Municipal de Caratinga, nós, da Secretaria Municipal de Caratinga, temos, né, de Educação de Caratinga, temos, assim, a honra de ter você como profissional fazendo parte da nossa equipe. Então, o que eu quero dizer a você é muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe, que você continue essa pessoa que nos traz palavras para acalmar o nosso coração, para acariciar o nosso coração, né, em tempos de pandemia. Assim, o seu jeitinho, a sua fala nos toca. Foi o que eu percebi durante o chat. Tocou a todos nós como pais, né? Me parece que foi a Zilanda, se eu não me engano, que a Rosa falou. Vou falar não como profissional, mas como mãe. Você falou aquilo que eu precisava ouvir. E aquilo que eu sei que eu vou fazer diferente a partir de agora. Então, que Deus abençoe. Quero agradecer a nossa terceira live, né? Hoje com os pais. E como os pais pediram mais, eu quero já pedir de antemão para você que tenhamos outras, porque eu só vi elogios. Pessoal, todo mundo que eu tive a oportunidade de acompanhar e lendo, pedindo bis, querendo mais, como essa, porque fez a diferença na vida deles. Então, assim, que Deus abençoe, muita saúde a você, muita saúde para os nossos pais, que Deus abençoe, né? Que tenhamos outras. Quero agradecer a Rosa e ao Moisés, que nos acompanha aqui de forma, né, empenhado aqui na tecnologia, que ele é um PhD, né? Ele é expert no assunto. E sempre com muita boa vontade. Né? A gente está aqui na secretaria até agora e ele está aqui juntinho da gente, né? Então, Micheline, obrigada mais uma vez, Rosa, Moisés e a toda a Secretaria Municipal de Educação, nossos profissionais e os nossos queridos pais que acompanharam essa live. Que Deus os abençoe e o que eu desejo é saúde. Muita saúde para todos. Para todos nós, se Deus quiser. E a gente organiza próximo, pode ter certeza. Se Deus quiser.